para que a gente pudesse dar ao Ministério Público a estatura que ele merecia em função da responsabilidade que a Constituição dava ao Ministério Público. Eu, doutor Paulo, só queria lhe pedir uma coisa. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, não pode se submeter a um presidente da Câmara, não pode se submeter ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode se submeter à manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de maio de 2024. São 8 horas da manhã. Bolsonaro esperava que após as demonstrações de força que deu com manifestações de rua e apoio da direita americana, STF e PGR se encolhessem. Por isso é que ele e o seu grupo político estão surpresos agora com o que vem como fúria de Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere inscrever-se no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo. O que Jair Bolsonaro vinha dizendo sobre o PGR Paulo Gonet? Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, decidirá se denunciará Jair Bolsonaro em pelo menos 3 inquéritos. Agora são 4. Vamos entender. Jair Bolsonaro tem sido só elogios a Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, a quem caberá decidir se denunciará ou não o ex-presidente, disse Bolsonaro a um interlocutor em um almoço há algumas semanas. É um cara sério, não parece ter lado e é conservador, o que é bom. Lembrado por uma pessoa presente à mesa de que Gonet havia sido elogiado pela deputada bolsonarista Bia Kicis, Bolsonaro disse ter recebido dela boas referências. Gonet é o relator de ao menos 3 inquéritos que investigam Bolsonaro: o da falsificação da carteira de vacinação, o da apropriação indébita das joias sauditas e o da tentativa de golpe de Estado. Agora há um outro inquérito que está aí em vias de ser aberto e que acaba de ganhar muita prova, que eu vou falar para você em 2 minutos. Porém, aqui o que é preciso dizer é o seguinte: o bolsonarismo, como sempre, com a sua incapacidade de enxergar os fatos, de enxergar a realidade como ela é. O Paulo Gonet foi indicado por Lula, foi escolhido por Lula, inclusive contra a vontade de muitos setores da esquerda que diziam exatamente o que Bolsonaro está dizendo, que ele era conservador, que isso e que aquilo. Esse pessoal realmente subestima demais o Lula. Ainda não está explicado muito bem por que é que um homem que venceu 5 eleições presidenciais, Lula venceu a eleição de 2002 contra José Serra, venceu a eleição de 2006 contra Geraldo Alckmin, venceu a eleição de 2010 de Dilma contra José Serra e venceu a eleição de 2014 de Dilma contra Aécio Neves, porque na verdade, sem o apoio de Lula, aquelas eleições de 2010 e 2014 não teriam sido vencidas. E agora venceu a 5ª eleição em 2022 contra um adversário que de longe é o mais forte que ele já enfrentou. E ainda assim as pessoas acham que o Lula é idiota. Vejam bem, ele colocaria na Procuradoria-Geral da República alguém que fosse de direita, alguém que fosse passar o pano para Jair Bolsonaro? Isso é uma piada. Bom,
O negócio é o seguinte: o Procurador-Geral da República já está mostrando para essas pessoas que elas estão malucas. Ontem a PGR denunciou 9 pessoas por participarem de bloqueios das rodovias em 2022 e isso inaugura uma semana em que o PGR começa a atuar duramente contra o bolsonarismo, duramente, demonstrando basicamente o seguinte: se ele denuncia pessoas que bloquearam estradas, o que ele vai fazer com um ex-presidente que se reuniu com os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa para pedir um golpe de Estado, exibindo um documento que seria usado para esse golpe de Estado, a tal minuta golpista. Chega a parecer inacreditável que eles achassem que o Procurador-Geral da República vai passar o pano para Bolsonaro. Bom, esses suspeitos de associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, após interditarem rodovias em protesto à vitória de Lula contra Bolsonaro, foram denunciados ontem e vão responder um processo criminal no Supremo. O Gonê, faz um par de semanas aí, ele denunciou a Carla Zambelli e o hacker da Vaza Jato por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, e isso com a finalidade de tentar mostrar que o sistema era frágil, de arrumar um argumento para desqualificar a eleição. Veja, isso não ia ser feito, minha amiga, meu amigo, para convencer o país a adotar o voto impresso. Essa patranha que o Bolsonaro e a Zambelli armaram de usar o hacker para colocar um pedido de prisão falso de Alexandre Moraes no CNJ para mostrar que o sistema era frágil, ia ser usado depois do golpe para justificar porque o golpe tinha sido dado. Bom, o PGR mandou ver em cima desses dois, eles já vão ser julgados proximamente aí por esse crime. O PGR pediu ao STF que derrube lei de Tarcísio que anistiou multas da pandemia. Veja só, ele não está perdoando nem aqueles que não usaram máscara na pandemia. Ele vai condenar os bagrinhos ali, algumas centenas de bagrinhos que quebraram Brasília, e deixar o mandante de tudo aquilo impune? É óbvio que não, não é? E agora tem mais uma. Além dos inquéritos já citados, você vê aqui, eu citei os inquéritos em que o Bolsonaro vai ser citado, vai ser denunciado: o da falsificação da carteira de vacina, o da apropriação indébita de joias sauditas e o da tentativa de golpe de Estado, que vão virar um inquérito só. Esses 3 inquéritos vão virar um inquérito só na Procuradoria-Geral da República e no STF. Por quê? O da falsificação de vacina nem dá, em tese, cadeia. É crime, mas não dá cadeia porque a pena é baixa. O da apropriação indébita de joias também não é tudo isso a pena. Só que a tese do Procurador-Geral da República será a seguinte: a de que o cartão de vacina foi falsificado e as joias foram roubadas para permitir que o Bolsonaro ficasse lá nos Estados Unidos até que fosse concretizada a tentativa de golpe no Brasil. Então tudo isso vai virar um inquérito só. Mas agora tem mais uma bomba aí contra Bolsonaro. Veja só. Acaba de ser divulgado, e isso é uma bomba, tá, minha amiga, meu amigo? Talvez até você tenha visto em algum lugar. Acaba de ser divulgado que municípios onde Bolsonaro teve mais votos registraram mais mortes por Covid. O estudo que cita que Bolsonaro demonstrou descrença sobre a pandemia e criticou o uso de máscaras, que na verdade esse é o maior crime de Bolsonaro, esse crime de ter fomentado
aglomerações, ter hesitado em comprar vacinas, ter tentado comprar vacina superfaturada, ter feito tudo o que ele fez durante a pandemia e que está no relatório da CPI da Covid, tudo isso vai virar um inquérito na PGR com esse estudo. A tentativa de fazer as pessoas usarem remédios ineficazes contra a Covid. Aqui tem um mapa eleitoral. E onde o Bolsonaro venceu, as pessoas acreditaram mais nele e por isso morreram muito mais. Existe um estudo, esse da CSP, Caderno de Saúde Pública, que mostra que resultado das eleições presidenciais em 2018 e 2022 e sua associação com excesso de mortalidade durante a pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021 nos municípios brasileiros é uma prova contra Bolsonaro. Aqui tem um resumo do estudo. Usando dados municipais em declarações de óbito registradas no Ministério da Saúde e resultados eleitorais do primeiro turno das eleições presidenciais, avaliamos a hipótese de que a associação entre excesso de mortalidade e partidarismo político no Brasil. Dada a postura do presidente da República brasileiro, então, Bolsonaro, de desacreditar e negligenciar a gravidade da pandemia, esperamos que haja possivelmente uma relação entre as taxas excessivas de mortalidade durante a crise sanitária de Covid-19 e o número de votos municipais para Bolsonaro. Isso aqui é uma bomba, é um estudo científico que mostra que o Bolsonaro tem culpa pelo excesso de mortes na pandemia. O Brasil teve muito mais mortes proporcionalmente que outros países durante a pandemia, e isso se deve ao negacionismo, à conduta de Bolsonaro, e não tenha dúvida de que a Procuradoria, que inclusive recebeu há pouco tempo da CPI da Covid o relatório e prometeu agir em relação ao relatório que o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República de Bolsonaro, engavetou, tudo isso também vai ser denunciado, e esse pode ser o maior de todos os escândalos de Bolsonaro e o que vai lhe dar a maior pena de prisão. E aí não dá nem para saber quantos anos o Bolsonaro vai ter de prisão, juntando a tentativa de golpe, juntando roubo de joias, juntando a falsificação do cartão de vacina e juntando as mortes, as centenas de milhares de mortes que ocorreram na pandemia. É calculado que 300 mil pessoas morreram a mais do que seria razoável num país com uma população como a brasileira. O Brasil deveria ter tido algo em torno de 350 a 400 mil mortes. Teve 700 e a PGR vai dizer que a culpa é de Bolsonaro. Bom, aliados de Boulos veem com bons olhos a candidatura de Datena em São Paulo, porque o Datena, se for candidato, ele vai dividir a direita. Aqui vai começar uma guerra. É engraçado que todos os fatos que estão se desenrolando no Brasil fizeram as eleições municipais não serem notadas pela população. A população está se lixando para as eleições municipais deste ano, e são eleições de uma importância extrema, porque você não vive no país ou no estado, você vive em cidades, e quem ganhar a eleição para prefeito das cidades, da sua cidade, da minha cidade, vai interferir muito na minha, na sua, na nossa vida. Só que essa eleição em São Paulo, Lula já disse que vai ser uma eleição entre ele e Bolsonaro. Aliados de Bolsonaro se aproximam do favorito de Lula à presidência da Câmara. E na verdade é um tal de Antônio Brito, esse sujeito aqui. E ele está tentando ficar amigo dos dois lados. Diz que não vai fazer nada contra o Lula, mas diz, por outro lado, que não vai arquivar nada contra o Lula. Ele tenta fazer um jogo duplo. É claro que quando ele é o preferido do Lula para vencer a eleição.
E ele tenta aí colocar o pé nas duas canoas. A eleição do presidente da Câmara é algo extremamente sensível. O STF convoca empresas da Lava Jato e União para tratar das multas que estão suspensas de 12 bilhões. Os partidos querem que essas multas sejam suspensas porque teria havido coação da Lava Jato. O Eduardo Leite cresceu em popularidade digital, mas isso na internet, né? Não quer dizer que ele tenha crescido em popularidade no Rio Grande do Sul, onde todo mundo sabe que o negacionismo dele fez com que a crise fosse muito maior, a tragédia fosse muito maior. Na verdade, não deveria haver tragédia. Porém, ontem, em entrevista ao Roda Viva, ele reconhece que eliminar 480 normas ambientais pode ter ajudado a causar o desastre, mas diz que isso não é negacionismo. Ou seja, ele diz que o negacionismo não é negacionismo. E aí o PGR tem um trabalho bastante estafante em relação a Eduardo Leite, porque ele tem culpa óbvia pela pandemia, pela abolição dessas leis que poderiam ter evitado a tragédia no Rio Grande do Sul. O fim da reeleição esfria e fica para o segundo semestre. Esse congresso que temos hoje aí não tem o que fazer. Eles queriam acabar com a reeleição no Brasil, que é algo que está consolidado, que é muito melhor, não é? A reeleição impede que um presidente que não seja tão forte assim, inclusive o fim da reeleição, se pegarmos as últimas eleições presidenciais do Brasil, teria sido muito bom. O Lula venceu o Bolsonaro com muito mais folga no primeiro turno, em 2022. Mas não é uma boa, é melhor que seja o candidato indiscutivelmente da maioria que vença a eleição. Assediado por Valdemar, o Tarcísio vira alvo de disputa com a centro-direita e a extrema-direita. O que a mídia chama de centro é a centro-direita. E o Tarcísio está ganhando muita força por governar o maior estado da federação e porque Bolsonaro já era. E o Brasil pós-Bolsonaro tem maior avanço mundial em ranking da liberdade de expressão. Esse estudo é uma bomba atômica, porque ele desmonta todos os argumentos do bolsonarismo, da extrema-direita, sobre o Brasil estar vivendo uma ditadura e que o Bolsonaro é defensor da liberdade de expressão. Esse estudo mostra que, na verdade, quem atacava a liberdade de expressão era o Bolsonaro. E a inelegibilidade de Moro vai ser posta em jogo hoje. Essa disputa entre o PT e o PL contra o Moro pelo mandato dele deve ser julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral ainda hoje. Vamos ver. Na verdade, o que acontece aí é o seguinte: dizem que o Alexandre de Moraes recuou, não é? Em relação à direita, e não é nada disso. O próprio Lula, e tem muita gente achando que é melhor o Moro ficar quietinho lá, porque ele tem tido o que chamam de low profile, não é? Baixo perfil, tem ficado caladinho, não se metido em muita encrenca, e o Lula, principalmente, acha que se for eleito um novo senador para o lugar de Moro, ele vai chegar a 1000 por hora aí, querendo mostrar serviço e legitimado pelas urnas, não é? Então vamos ver, não é isso que deve acontecer, mas o Moro tem ainda uma ação criminal contra ele, que essa sim pode ser muito pior do que a disputa por abuso de poder econômico na eleição. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.